Pista 6. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que o ser completo do homem consiste de espírito, alma e corpo. Quando finalmente largarmos o nosso corpo denso, como Cristo o fez, nós funcionaremos num corpo chamado Soma Psychikon, corpo-alma. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Em nossa literatura, este é o corpo vital, um veículo feito de éter, capaz de levitação e da mesma natureza do corpo usado por Cristo depois da crucificação. Este veículo não está sujeito à morte como o nosso corpo denso, e é finalmente transmutado em espírito, como aprendemos em nossa literatura, e é confirmado na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Por conseguinte, os ensinamentos da sabedoria ocidental estão em perfeita harmonia com a Bíblia quando afirmam, enfaticamente, que Cristo nunca voltará na carne, pois isto seria um retrocesso para ele. Da mesma maneira que as larvas rompem o seu casulo e se transformam numa borboleta que voa de flor em flor, processo deslumbrante de animada beleza, assim também nós, algum dia, deixaremos este instrumento mortal que nos prende à terra e ascenderemos ao céu como almas viventes, radiantes de glória, ansiosas por encontrar o nosso Salvador na terra das almas, o novo céu e a nova terra. Este é um dos pontos principais da doutrina da Escola Rosa Cruz. Confiamos que nossos estudantes se esforçarão por assimilar totalmente este assunto e, assim, serem capazes de dar uma razão à sua fé. Carta número 32. Julho de 1913. O corpo vital de Jesus. A lição do mês passado trouxe à luz um certo número de questões que até agora não haviam sido ensinadas publicamente. Mas outros mistérios acerca do alcance e das limitações das forças espirituais e a explicação sobre a preservação do corpo vital de Jesus contra o ataque das forças negras estão também envolvidos no diálogo entre Fausto e Lúcifer. Quando este pede que a estrela de 5 pontas seja retirada da porta para que ele possa sair, Fausto pergunta-lhe: por que não te retiras pela janela? Pessoas que estudam o ocultismo frequentemente têm uma ideia muito exagerada da força que possui aquele que desenvolveu a visão espiritual. A verdade é que os investigadores ocultistas acham-se limitados pelas leis da natureza pertencentes ao mundo invisível, da mesma forma que os homens da ciência são forçados a ajustar-se às leis físicas. A fim de que o equilíbrio possa ser mantido, algumas vezes as leis no reino da natureza atuam de uma maneira diretamente oposta às leis de um outro reino. Aqui, no mundo físico denso, as formas gravitam em direção ao centro da Terra. Se a solidez do corpo denso não impedisse, poderíamos alcançar Cristo sem esforço. É necessário força para levantar um corpo, mesmo que este esteja a uma simples polegada do solo. Por outro lado, as formas do espírito têm uma tendência natural para levitar. Portanto, é relativamente fácil ao mestre da magia negra ir até Marte, impelido pela força sexual roubada de suas vítimas. Ele é naturalmente atraído para o planeta da paixão, e como a aura de Marte se mistura com a da Terra, a façanha está longe de ser difícil. Mas ele não pode penetrar nem mesmo no primeiro dos 9 estratos da Terra, os quais conduzem ao Senhor do Amor, que é o espírito da nossa esfera. Tal penetração é o caminho da iniciação, e é preciso força de alma, pureza e abnegação para alcançar o Cristo. E esta é a razão por que há tão poucos que tenham algo a dizer sobre a constituição interna da Terra. Nós não vemos os objetos físicos fora do nosso olho. Eles são refletidos na retina, e nós vemos apenas a sua imagem dentro do olho. Como a luz é o agente de reflexo, os objetos que resistem à passagem da luz parecem opacos. Outras substâncias, como o vidro, parecem claras porque admitem prontamente a entrada dos raios da luz. Quando usamos a visão espiritual, uma luz de superlativa intensidade é gerada dentro do corpo, entre o corpo pituitário e a glândula pineal. Esta luz é focada através do chamado ponto cego no olho
diretamente sobre o objeto a ser investigado. O alcance do raio direto é inteiramente diferente do alcance do raio físico refletido. Penetra uma parede sem dificuldade, mas não há nenhum espírito no mundo do desejo que possa ver através do cristal. Nem Lúcifer ou qualquer outro espírito do mal consegue penetrar através de qualquer coisa feita daquele material, nem mesmo através do menor pedaço de vidraça. Conhecendo estes fatos, os nossos irmãos maiores colocaram o corpo vital de Jesus num sarcófago de cristal para protegê-lo da vista dos curiosos ou profanos. Eles conservam este receptáculo numa caverna das profundezas da terra, onde ninguém que não seja iniciado pode penetrar. Para dupla segurança, há vigilantes que montam guarda constante junto de tão precioso corpo, pois se este veículo fosse destruído, o único caminho para a vinda de Cristo estaria eliminado, e ele ver-se-ia obrigado a permanecer prisioneiro na terra até que a noite cósmica dissolvesse seus elementos químicos no caos. Se isso acontecesse, a missão de Cristo como nosso Salvador fracassaria. Seu sofrimento seria consideravelmente prolongado e a nossa evolução iria atrasar-se enormemente. Trabalhemos, vigiemos e roguemos pelo dia glorioso da sua libertação. Carta número 33, agosto de 1913. Aproveitar nossas oportunidades. Um dos pontos mais interessantes da nossa última lição refere-se ao fato de que nós temos poder para prolongar a nossa vida material por uma dedicação sincera no propósito da existência, aquisição de experiências. Quer o saibamos ou não, cada ato das nossas vidas apressa ou prolonga o fim, na medida em que a nossa atitude esteja ou não em harmonia com a lei. Se não nos aplicarmos no trabalho da vida, ou se persistentemente seguirmos um caminho que é inadequado ao crescimento da alma, nossa vida discordante destrói o arquétipo. O renascimento num ambiente diferente dar-nos-á a chance de recuperar as oportunidades negligenciadas. Por outro lado, quando vivemos em harmonia com o plano de vida inscrito no arquétipo do nosso corpo denso, produz-se uma construtiva consonância em suas vibrações, o que aumenta a vida do arquétipo e, consequentemente, também a vida do corpo denso. Quando nos apercebermos que nossa vida na Terra é o tempo da sementeira e que o valor da nossa existência pós-mortem está em razão direta do incremento que tenhamos dado aos nossos talentos, é evidente reconhecer a suprema importância em usar as nossas faculdades numa direção correta. Esta lei é extensiva para toda a humanidade, mas é de vital valor para as almas aspirantes, pois quando trabalhamos para o bem com todas as nossas forças, cada ano acrescentado de vida aumenta enormemente o nosso tesouro celestial. Os anos adicionados darão mais tempo para o cultivo da alma, e o fruto dos últimos anos poderá facilmente superar os colhidos na primeira parte da vida. Se sentimos que isto é verdade, e se estivermos ansiosos por alcançar o máximo grau de realização, naturalmente faremos esta pergunta: como conhecerei o caminho verdadeiro? A resposta não é difícil. As estrelas relatam a história. Elas mostram nossas faculdades e o momento mais propício, tanto para plantar as sementes da alma, como para auxiliar e curar. Por isso, a Fraternidade Rosa Cruz tem muito empenho no estudo dos astros. No horóscopo, estes assuntos estão claramente assinalados. O conhecimento dessa escrita estelar é força para melhor agir e assim obter um maior crescimento anímico. Isto está ao alcance de qualquer pessoa que queira estudar o sistema simplificado do nosso curso de astrologia por correspondência. Se o leitor deseja progredir, sugiro que peça imediatamente uma folha de inscrição para este curso. Assim, poderá aprender como dirigir sua vida para um maior progresso em todos os sentidos. Enquanto sugiro determinados passos para o desenvolvimento, é oportuno chamar a atenção do estudante para o fato que, quando completarem 6 meses na nossa lista de estudantes por correspondência, tornam-se aptos para a solicitação de ingresso na sede mundial. Nota de rodapé. O tempo agora é de 2 anos.
Embora as lições esotéricas de cura emitidas para os probacionistas contenham somente uma débil delineação dos ensinamentos ministrados, são, ainda assim, um perfeito material de ajuda para a alma aspirante. No dia 6 de agosto, 2 da tarde, começaremos a lançar as fundações do núcleo do nosso sanatório, para que possamos começar a cuidar dos enfermos e dar orientações práticas aos nossos estudantes. Peço que se unam a nós em oração para o bom êxito da obra. Daremos detalhes na nossa revista Echoes, que publicaremos no dia 10 de cada mês. Carta número 34. Setembro de 1913. Um apelo a favor da pureza. O ponto mais importante do mês passado refere-se à força da paixão que degenera aqueles que a ela se entregam. Ilustramos isto no caso dos macacos, entes que ficaram para trás e degeneraram em forma semelhante à dos animais devido ao abuso da força criadora. A responsabilidade dos espíritos de Lúcifer por esta condição foi demonstrada no conceito Rosa Cruz do cosmos, assim como o fato de que eles poderão alcançar-nos se evoluírem o suficiente antes da metade da próxima revolução. Mas, como Cristo disse, há uma dupla responsabilidade no conhecimento. A quem muito é dado, muito será exigido. Enquanto a transgressão dos que existiram naqueles dias primitivos possa ser perdoada, e isto comporta um atraso de milhões de anos, a situação dos que possuem a iluminação do conhecimento superior, que foi dado à humanidade de hoje, e que transgridem a lei abusando da sua força criadora, pode converter-se num caso muito mais sério do que o da classe que agora está incorporada em formas antropóides. A magia negra está sendo praticada com muito mais frequência do que se poderia supor, algumas vezes de forma completamente inconsciente, pois a linha divisória pode estar unicamente no motivo. No entanto, se abusarmos do nosso conhecimento superior, ainda que sejamos mais refinados na indulgência com as nossas paixões, o resultado será certamente desastroso. Na atualidade, a força vital, exceto a quantidade insignificante que possa ser requerida para a propagação da raça, deve ser transmutada em poder anímico. Portanto, continuemos insistentemente no caminho da pureza, para que não nos vejamos em situação pior que a desses seres humanos degenerados encontrados como escravos de Lúcifer na cozinha das bruxas, como é representado no mito de Fausto. Se em algum momento formos tentados por pensamentos impuros, voltemos imediatamente nossas mentes para outros temas afastados da sensualidade. Acima de tudo, respeitemos a lei do nosso país, que requer a cerimônia do matrimônio precedendo a união dos sexos, pois ainda que as palavras desta cerimônia não unam as pessoas, no entanto são apropriadas para que professemos elevados ideais espirituais e não queiramos escandalizar, vivendo juntos sem o sacramento do matrimônio. Os que se acham sob a lei, rendam-lhe perfeita obediência como o fez Cristo, pois quando respeitamos e cumprimos todas as leis, sem protesto, porque é correto proceder assim, elevamo-nos acima da lei e não estaremos mais em escravidão. Carta número 35. Outubro de 1913. O mito de Fausto e a lenda maçônica. Na lição do mês passado, terminamos a nossa análise do mito de Fausto. E ao fazer uma recapitulação dele como um todo, notamos que transmite a mesma ideia da lenda maçônica. De um lado temos Fausto e Lúcifer, do outro, Margarida e os sacerdotes. Margarida mostra a fé na igreja, mesmo nas horas de maior infortúnio. Esta fé é o seu consolo e segurança, o que a faz atingir a meta do espírito. Ela alcança seu lugar celestial pela fé. Os seus pecados de omissão e de ter agido erradamente são devidos à ignorância, mas quando ela vê a força do mal encarnada no caráter de Lúcifer, que lhe oferece a liberdade da prisão e da morte, recusa consegui-la por meio de tal ajuda, pelo que se redime suficientemente para merecer um lugar no reino celestial.
Deste modo, os pupilos da Igreja, os filhos de Sete, estão ainda dependendo do perdão dos pecados, em vez dos seus próprios méritos. Estão procurando a salvação por meio da fé, já que a sua força de ação é muito pequena. Em Lúcifer e em Fausto, encontramos a réplica dos filhos de Caim, que são positivos, fortes e ativos no trabalho do mundo. O mesmo espírito que infundiu em Caim o desejo de fazer que 2 folhas de erva crescessem onde anteriormente crescia só uma, o independente e divino instinto criador que fez com que os filhos de Caim liderassem o trabalho no mundo, é também poderoso em Fausto. A maravilhosa forma com a qual empregou as forças do mal, isto é, fazendo-as construir uma nova terra onde um povo livre e feliz pudesse morar em paz e alegria, dá-nos uma visão do que o futuro nos reserva. Por nosso próprio esforço, empregando as forças do mal para fazer o bem, libertar-nos-emos finalmente das limitações, tanto as da Igreja como as do Estado, que agora nos mantêm manietados. Ainda que as convenções sociais e as leis da terra sejam agora necessárias para refrear-nos e evitar que infrinjamos os direitos dos outros, dia virá em que o Espírito nos animará e nos purificará, da mesma maneira que o amor de Fausto por Helena purificou-o e incentivou-o a empregar as forças de Lúcifer no caminho do bem. Quando sentirmos o desejo de trabalhar por espontânea vontade, quando ficarmos felizes pelo serviço que prestamos aos outros, como Fausto estava quando sua quase extinta visão pôde observar que a terra dos seus sonhos emergia do mar, então nunca mais será necessária a restrição da lei e os convencionalismos, porque nós nos teremos elevado acima deles pelo cumprimento consciente de todas as suas exigências. Somente dessa maneira poderemos ser realmente livres. É muito fácil dizer aos outros o que deve ou não ser feito, mas o verdadeiramente difícil é impor-nos o cumprimento da obediência, ainda quando intelectualmente possamos aceitar os ditames do convencionalismo. Como diz Goethe, de todo o poder que mantém o mundo agrilhoado, o homem se liberta quando o autocontrole há conquistado. O mito de Fausto diz-nos que há uma condição utópica reservada para nós quando tivermos, pela força do trabalho, conquistado a nossa própria salvação, ao pôr em atividade as enormes forças internas que nos tornarão realmente livres. Esforçando-nos pelas nossas ações diárias, poderemos apressar esse dia. Carta número 36, novembro de 1913. Métodos orientais e ocidentais de desenvolvimento. Com frequência recebemos pedidos de auxílio de pessoas que infelizmente pertenceram a sociedades onde se converteram em presas de espíritos controle, que agora as perseguem e obsedam, tornando-lhes a vida uma carga insuportável. Da mesma maneira, recebemos pedidos de ajuda de pessoas que frequentaram grupos que ensinam exercícios de respiração hindu. A impaciência para penetrar nos mundos invisíveis leva muitas pessoas a praticar tais exercícios, cujo perigo desconhecem e, depois de algum tempo, sentem-se destroçadas tanto física como espiritualmente. Então, vêm até nós à procura de alívio. Felizmente, temos podido prestar auxílio a todos que se dirigiram a nós, até mesmo aos que estavam à beira da loucura. É por essa razão que a literatura da Fraternidade Rosa Cruz está repleta de advertências contra os exercícios de respiração oriental, porque não são apropriados para os ocidentais. É com indizível tristeza que soubemos que um estudante está doente em consequência desses exercícios de respiração. Cremos que será conveniente tornar a explicar a diferença entre os métodos orientais e ocidentais, para que se compreenda muito bem por que é sensato não praticar tais exercícios. Em primeiro lugar, é necessário saber que a evolução do espírito e a evolução da matéria marcham de mãos dadas. O espírito desenvolve-se habitando veículos de matéria densa e trabalhando com os materiais que encontra no mundo. Deste modo, o espírito progride e a matéria também se refina
pelo fato do espírito trabalhar com ela. Os espíritos mais adiantados naturalmente atraem para si matéria mais fina do que aqueles que se encontram atrás deles no caminho da evolução. E os átomos dos corpos de uma raça mais desenvolvida são mais sensitivos do que os dos povos primitivos. Assim, os átomos das pessoas mais preparadas do Ocidente respondem às ondas vibratórias que ainda não foram contatadas pelos que habitam em corpos orientais. Os exercícios respiratórios são usados para despertar os átomos adormecidos do aspirante oriental, e o vigor usado neste processo é necessário para elevar o tom de sua vibração. O índio-americano ou o aborígene australiano podem empregar tais exercícios impunemente durante vários anos, mas o caso é completamente diferente quando uma pessoa com um corpo altamente sensibilizado, como o do ocidental, segue esse tratamento. Os átomos de seu corpo já tinham sido sensibilizados pela sua evolução natural, e quando esta pessoa recebe o ímpeto extra dos exercícios de respiração, os átomos aceleram-se desordenadamente, e é extremamente difícil devolver-lhes o devido repouso. Como elucidação, devo dizer que o autor tem experiência pessoal do assunto. Há anos, quando começou a marcha no caminho e estava imbuído da impaciência característica dos que ardentemente buscam o conhecimento, leu sobre os exercícios respiratórios publicados por Swami Vivekananda e começou a seguir os conselhos neles contidos. Ao fim de 2 dias, seu corpo vital foi expulso do físico. Isto produziu uma sensação como o andar no ar, tornando impossível manter os pés sobre o terreno sólido, e todo o corpo parecia vibrar num tom altíssimo. O bom senso veio em meu socorro. Parei com os exercícios, mas foram precisas 2 semanas para sentir a sensação normal de andar com os pés em terra firme e para que cessassem as vibrações anormais. Na parábola, disse que alguns foram rejeitados porque não tinham o manto nupcial. A menos que desenvolvamos o corpo-alma, qualquer outro intento para penetrar nos mundos invisíveis resultará em algum desastre. Não devemos acreditar ou depender de um instrutor que diga ter capacidade para rapidamente conduzir uma pessoa aos reinos invisíveis. Existe um só caminho: paciente persistência em fazer o bem. Carta número 37, dezembro de 1913. A razão de tantos cultos diferentes. O assunto principal da lição do mês passado, e que devemos ponderar devidamente, é o motivo de existirem tantos cultos diferentes, cada um deles com o seu credo próprio e com a convicção de que possui a verdade absoluta. Esta atitude, como explicaremos nesta carta, baseia-se no fato de que o ego ficou limitado ao penetrar num veículo que o separa de tudo mais. Em virtude desta limitação, é incapaz de avaliar a verdade universal e, por conseguinte, somente uma verdade parcial ser-lhe-á apresentada pelos ensinamentos religiosos. A guerra e a discórdia, engendradas no mundo pelas influências segregatórias dos credos, também têm o seu lado benéfico, pois se todos tivéssemos a mesma opinião acerca da grande pergunta, o que é a verdade, não haveria um anseio profundo pela procura da luz ou do conhecimento. E a verdade não produziria em nós a forte impressão que podemos obter quando lutamos pelo que acreditamos. Por outro lado, a militância das igrejas mostra aos que estão adquirindo uma visão mais ampla, os pioneiros que conhecem que ninguém possui mais do que um pouco da verdade completa e olham para o futuro trabalhando e desenvolvendo suas capacidades, que agora vemos como por um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. Sabendo que existe uma razão cósmica para os credos, não devemos tentar impor ideias avançadas aos que estão ainda limitados pelo espírito do convencionalismo, nem imitar o espírito militante das igrejas missionárias, mas, como diz a Bíblia, dar as nossas pérolas do conhecimento só àqueles que estão cansados de alimentar-se das cascas
e que anseiam pelo verdadeiro pão da vida. Discorrer sobre assuntos relacionados com o conhecimento superior pode ajudar os que despertaram da sua letargia espiritual, a qual, infelizmente, é muito comum em nossos dias e na presente época. Mas argumentos nunca produzirão algo de bom, pois os que estão numa disposição de crítica e discussão nunca se convencerão do que possamos dizer. A compreensão da verdade, por si só, é suficientemente poderosa para derrubar as barreiras da limitação que os credos engendram, mas deve vir de dentro e não de fora. Portanto, ainda que estejamos dispostos a responder às perguntas dos que desejam saber e preparados para transmitir as razões das nossas crenças, devemos manter-nos dentro de certos limites, não impondo aos outros as nossas convicções. Ao libertá-los de uns grilhões, não devemos amarrá-los a outros, pois a liberdade é a herança mais preciosa da alma. Os irmãos maiores, no mundo ocidental, não aceitam nenhum discípulo que não esteja livre de outros vínculos, e têm o máximo cuidado para que o aspirante não se prenda a eles ou a nenhum outro mentor. Só desta forma poderemos dissolver o anel dos Nibelungos e o dos deuses. Que todos possamos viver um ideal de liberdade absoluta e, ao mesmo tempo, ter o máximo cuidado em não infringir o direito e o livre-arbítrio dos nossos semelhantes. Carta número 38, janeiro de 1914. O que o discípulo pode esperar do Mestre? Cristo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Suponhamos que uma erva daninha pudesse falar. Acreditaríamos em suas pretensões se ela declarasse ser uma parreira? Certamente não. Nós procuraríamos os seus frutos e, a menos que ela fosse capaz de produzir uvas, os seus protestos, não importa quão alto os pudesse fazer, não nos causariam impressão. Nós somos suficientemente prudentes em assuntos materiais para nos precavermos contra decepções. Então, por que não aplicamos o mesmo princípio para outros departamentos da vida? Por que não usar sempre o bom senso? Se assim fizéssemos, ninguém nos poderia impor os seus pontos de vista em assuntos espirituais, pois cada reino da natureza é governado por uma lei natural, e a analogia é a chave mestra de todos os mistérios e uma proteção contra as decepções. A Bíblia ensina-nos muito claramente que nós deveríamos testar os espíritos e, portanto, julgá-los. Se fizermos isto, nunca seremos enganados pelos que se auto-intitulam mestres. Evitaríamos muita tristeza e ansiedade, tanto para nós como para nossos familiares e para a fraternidade que amamos. Analisemos o assunto e vejamos o que temos o direito de esperar de alguém que diz ser um mestre. Para isso devemos primeiramente fazer-nos a pergunta: qual o propósito da existência no universo material? Podemos responder dizendo que é a evolução da consciência. Durante o período de Saturno, quando a nossa constituição era semelhante à dos minerais, nossa consciência era como a do médium expulso do seu corpo por espíritos controladores numa sessão espírita de materialização, na qual uma grande parte dos éteres que compõem o corpo vital foi removida. Então, o corpo denso está em transe muito profundo. No período solar, quando a nossa constituição era semelhante à das plantas, a nossa consciência permanecia como no estado de sono sem sonhos, no qual o corpo de desejos, a mente e o espírito estão fora, deixando os corpos físico e vital no leito. No período lunar, tivemos uma consciência pictórica correspondente ao sono com sonhos, quando o corpo de desejos só está parcialmente separado dos corpos denso e vital. Agora, no período terrestre, a nossa consciência foi aumentada para abarcar objetos fora de nós próprios, mediante uma posição concêntrica de todos os nossos veículos, como acontece quando estamos despertos. Fim da pista 6. Este livro continua na próxima cassete. Favor girar a cassete até o final.